espaço de estética de hoje vai te mostrar como é a terapia de cristais. Então, pode rodar a vinheta. Bom, a técnica usa pedras especialmente selecionadas para o tratamento de estresse e problemas de saúde. O terapeuta especializado em pedras e cristais, Fabrício Ranzolin Reiser, está com a gente. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, boa noite. Já temos aqui a Andressa, que é a nossa modelo, que já está bem relaxada pelo que eu estou vendo aqui, né? Fabrício, vamos explicar um pouquinho, né? Pedras, cristais, identificar, para ninguém imaginar que seja qualquer pedra que a gente acha na rua, né? Claro. Por favor, só dar uma viradinha aqui, Fabrício, para a gente ver. Pode ficar do meu lado aqui. Uhum. E aí vai me explicando. A gente tem aqui um livro que recebemos, né? Cristais, os Mestres da Luz, Sim, do Fabrício. Já agradecemos o presente. Vamos começar entendendo, né? Que pedras e cristais são esses? Bom, para a terapia com os cristais, a gente utiliza minerais específicos que interagem com o corpo, né? Trocando energia eletromagnética. Por exemplo, você pode botar uma pedra aquecida, como é nas tradições mais antigas, né? Ou a pedra na temperatura ambiente. A troca de energia eletromagnética entre o corpo e a pedra ocorre através do calor, né? Da própria eletricidade do corpo que se dissipa pelas pedras, ou seja, essas pedras elas têm que ter particularidades específicas que alguns cristais têm. São pedras específicas para essa terapia e geralmente são pedras preciosas, tem muito no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas são minerais e cristais específicos para esse tratamento. Bom, já imagino que por sermos produtores, especialmente ali, estou lembrando da região de Soledade. Ametista do Sul, pois é, Soledade. E fico imaginando se essa terapia já é difundida no Brasil o suficiente, se as pessoas já têm esse conhecimento e utilizam ela frequentemente. Sim, ela é muito utilizada, especialmente em clínicas, né? E como complementar aos tratamentos estéticos, na massoterapia também como tratamento complementar ao trabalho do massoterapeuta. Ele dá uma capacidade do corpo de se refazer, né? Uma pausa para o corpo para que as energias eletromagnéticas do corpo, ao trocarem essa temperatura e dissiparem a sua energia pelas pedras, tragam um relaxamento profundo, um bem-estar, né? Sim. A pessoa se sente mais solta, mais leve. Então, geralmente, massoterapeutas já utilizam muito em Porto Alegre, em diversas cidades do Rio Grande do Sul, e clínicas de estéticas também já está começando agora esse movimento. Sim. Agora, vamos falar do trabalho do especialista mesmo, que, obviamente, entendo, até pela disposição das pedras, que existem pontos específicos, né, com um determinado objetivo, tal pedra num determinado ponto específico. Isso. Alguns costumam chamar, para quem conhece um pouco mais da ciência holística, chakras. Isso, né? A gente chakras. pode identificar com Pode chakras, né? com chakras. E, então, mais ou menos, para a tua formação e o que tu trabalha para poder chegar a esse ponto de identificar o que a pessoa está precisando naquele determinado ponto, com aquela determinada pedra. Esse é o papel do especialista. E até a gente pode usar aqui uns exemplos para ver, por exemplo, algumas pedras que tu posicionaste e qual o resultado seria. Para dar um exemplo, por exemplo. Tá, os chakras, eles são pontos de correspondência relativos aos principais órgãos e sistemas do corpo. Sim. Né? Então, por exemplo, você tem o coração, né? Você tem a glândula timo, que fica nessa região do peito. Então, a gente utiliza cristais que têm um espectro vibratório da cor e da onda, digamos, né, eletromagnética do peito e do coração, que trata a parte sentimental da pessoa. Então, se é uma pessoa muito ansiosa ou muito emocional, ou que tem uma certa dificuldade de acessar suas emoções, você pode trabalhar com os cristais especificamente com essas pedras que tratam a parte do chakra cardíaco, regido pelo coração. Podemos dar um exemplo de alguma pedra, por exemplo? Sim, aqui temos o quartzo rosa, que é uma pedra brasileira que tem um excelente espectro vibracional cor-de-rosa, que trabalha muito a autoestima, as emoções, né? A malaquita, que vem da República do Congo, tem alguma coisa no Brasil e no Chile, é uma pedra verde também, e ela tem a particularidade de absorver energia eletromagnética, ela é bem mais fria que o corpo. Então, em contato com o corpo, ela começa a aquecer e começa a haver uma troca energética entre o corpo e a pedra. E nessa troca energética, a malaquita absorve muita energia condensada ou até mesmo calor que está presente no corpo, dando alívio para essa parte emocional, se for uma pessoa com essa questão emocional, por exemplo, um luto, uma perda, alguma coisa assim. Bom, eu estou vendo aspectos, a gente começou nessa parte emocional, sentimental, mas, por exemplo, tem também na parte física mesmo, resultados na parte física, por exemplo, melhora em algum sistema corporal, por exemplo, sistema digestivo, alguém que tem alguns problemas né, digestivos, enfim, gastrite, entre outras coisas. Pode também atuar?
Pode, inclusive não só na parte digestiva, porque elas absorvem, a própria palavra inflamação, inflamatório significa calor, né? Significa inflamar. Então você põe pedras que têm uma temperatura mais fria e elas absorvem esse excesso de calor da parte digestiva, dando um alívio na área digestiva. Sim. Outro exemplo, as dores de cabeça. A cabeça fica, geralmente quando você tem dor de cabeça, lateja, né? O sangue vai para a cabeça, dói, parece que vai explodir. Então você pode botar pedras frias que têm uma temperatura baixa para absorver esse calor, aliviando a dor de cabeça, às vezes mais rápido que a própria medicação. Sim. Então você põe a pedra específica, né? Uma hematita eu tenho aqui, que é uma pedra muito fria, pesada e densa, né? A gente pode fechar aqui para ver e o ela detalhe. absorve a energia eletromagnética do corpo, absorve o calor, dando um alívio temporário nas dores de cabeça. Você pode também massagear. Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Posso, Fabrício? Pode, claro. Gentileza? Fica à vontade. Mostrando aqui a pedra. Essa, por exemplo, serviria para uma dor de cabeça. Para dores de cabeça. Poderia É uma aliviar excelente um pouco pedra para dor de cabeça. para dor de cabeça. Olha que interessante, gente. E, bom, vamos falar sobre os benefícios e até mesmo quando a gente pode ter a frequência para que a gente possa ter esse benefício. Já imagino, no caso da dor de cabeça, que as pessoas não se entopem de remédio que sentem, né, ou contraindicação ou tem algum efeito colateral. Isso. Né? A gente sabe que não é saudável, especialmente a automedicação. Agora, por exemplo, quanto tempo, se eu tiver um quadro de enxaqueca crônica, quantas sessões eu já poderia sentir esse resultado já na primeira sessão e se isso se desenvolveria num tratamento, por exemplo? Principalmente as dores agudas ou problemas mais agudos, tanto emocionais quanto físicos, no momento em que você põe as pedras, a pessoa já começa a se sentir melhor. Dependendo se a pessoa tem uma dor de cabeça ou uma tensão cíclica, ela pode fazer semanal e os benefícios eles começam no dia da primeira aplicação dos cristais, a pessoa já se sente melhor. Mas que maravilha! E aí, bom, talvez se ela não continue com um processo ou um tratamento, pode voltar. Seria recomendado um tratamento periódico, pelo menos de 15 dias, dependendo da enfermidade, a gente pode transformar isso num tratamento a longo prazo? Sim, porque a terapia com cristais é uma terapia complementar, né, ao tratamento de saúde tradicional. Então, conforme ela se trata normalmente com o seu médico, ela faz, digamos, o alívio dos sintomas com os cristais. Pode ser semanalmente, enquanto ela necessitar de fazer. Sessões podem ser 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Claro. É o ideal. Agora eu falei da automedicação. Também tem a autoaplicação, pode funcionar nesse caso ou somente com a participação dupla especialista do terapeuta? No caso, a autoaplicação é possível desde que a pessoa tenha um mínimo de treinamento e saiba as pedras que ela está usando e a técnica correta. Um exemplo muito comum é o seguinte: você usa um cristal que não é natural, que é sintético, que é vendido no comércio, que não é aquela pedra específica que você está buscando para o tratamento. Isso é muito comum. Então, precisa a pessoa saber exatamente o cristal indicado para o caso dela. Então, ela poderia consultar, primeiramente, um terapeuta em cristais e, posteriormente, com a orientação dele, fazer essa aplicação em casa. É comum até mesmo vocês darem um tema de casa, olha, continue aplicando. Sim. Né? Não só na sessão. Sim, é comum. Sim, porque daí você faz em casa um tratamento, digamos, que dá seguimento àquilo que você faz junto ao profissional. Obviamente é mais contundente. É melhor, sim. Agora, há contraindicações, para a gente encerrar, né? Porque me parece, no caso, por exemplo, do remédio, a gente sempre tem contraindicações e efeitos colaterais. Mas nesse, pode haver alguma contraindicação? No caso, existem as seguintes contraindicações. Se a pessoa utiliza as pedras que não são as recomendadas ou que não são as corretas, né? Se a pessoa utiliza pedras nas regiões que não são adequadas também, porque você tem que trabalhar nos sistemas específicos do corpo onde as pedras atuam, que são os chakras ou os centros de energia que estão nos pontos dos sistemas principais do organismo. Então, se você coloca uma pedra que não é daquele sistema ou daquela cor, daquele espectro de onda, no local errado, sim, ele pode não funcionar ou até mesmo, digamos, exercer uma perturbação no fluxo natural do sistema do organismo. Campo energético. Bom, só para a gente fechar, eu estou vendo aqui um mostruário incrível de pedras. Né? Quantas pedras a gente tem disponível? Quantas tu trabalha em média, para a gente ter uma ideia? A gente trabalha numa sessão, né, em torno de 100 cristais, de 100 pedras. Diferentes. Diferentes. Né? Então, por exemplo, você tem minerais que eles têm que ser
minerais naturais, Tá. não manufaturados nem tingidos. Sim. São pedras que são específicas para esse tratamento, né? Que elas não soltam toxinas, que elas não agredem o corpo e que elas têm essa capacidade forte de interagir com a estrutura do organismo, né? A estrutura eletromagnética, o calor, o som que o Sim. corpo emite. Eu vou pedir licença para a gente fechar, já agradecendo a tua presença, Fabrício, e mostrar aqui mais uma vez o teu livro. Quem quiser saber mais, tem canal no Facebook, até para entrar em contato contigo? Sim, tem Facebook, né? Fabrício Ranzolin no Facebook. Tem meu site, que também vai encontrar no próprio Face, lá, indicações do site, né? E o livro também está disponível? O livro também está disponível em muitas livrarias de Porto Alegre e através do Facebook também do site. E aqui nós temos um guia, né? Que pode ajudar bastante para quem está em casa. Mas lembrando, sempre o papel do terapeuta é fundamental para que a gente chegue até essa expertise. Sim, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para poder desenvolver um bom trabalho, claro. Bom, obrigado, André. Espero que... Me parece que já está funcionando, está muito bem relaxado aí. E obrigado, Fabrício. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Olha, qualquer coisa que não entupa a gente de remédio já é uma bela de uma alternativa e deve ser celebrada. É verdade. Sem dúvida, é verdade. né?